jamais diga que vai melhorar o seu processo sem conhecer ele primeiro, ouviu? E nesse vídeo eu vou te explicar como você faz para entender o seu processo. Vamos nessa? Sejam muito bem-vindos ao Descomplicando Lean. E nesse segundo episódio a gente vai entender como que nós fazemos para entender o nosso processo. Qual que é a melhor maneira da gente entender o nosso processo antes mesmo de sair propondo mudanças, né? Então, nada mais importante do que a gente entender nosso processo antes de sair pensando em possibilidades de mudança, possíveis investimentos, enfim. E a partir de agora eu vou explicar para vocês como vocês fazem isso. Bom, no nosso primeiro episódio, nós falamos bastante de entender qual era a nossa motivação, qual era a nossa dor, né? O que nos motivaria a uma mudança? E eu peguei como um exemplo, no qual eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, e existem uma infinidade de ferramentas que vocês podem utilizar para estar mapeando, entendendo o seu processo. Mas a ideia por trás, lembra que eu comentei lá atrás no primeiro episódio, a gente entender de maneira simples, de uma maneira que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Então existe uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, que essa é impossível você não ter, é possível você não saber usar, que é ó, lápis ou lapiseira e borracha e papel, bastante papel, gente. Eu gosto muito de usar principalmente lápis ou lapiseira porque você pode apagar de uma maneira fácil, né? Não precisa começar a escrever tudo de novo, enfim. E eu vou colocar uma figura, uma imagem aqui, exatamente mostrando como que você faz esse mapeamento, porque a ideia é que você entre no detalhe do seu processo, né? Então, eu vou colocar a imagem aqui agora e vou justamente um processo da compra de um refrigerante. Então, a ideia, como eu disse, é que seja uma coisa, um processo simples para vocês entenderem. E claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode se falando sobre isso. Bom, aqui nós temos, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar alguns símbolos para vocês. Então, nós temos a bolinha, que indica o início e o fim desse processo. Nós temos o retângulo, onde a gente pode colocar o descritivo dessa atividade e o tempo para essa atividade ser realizada. Nós temos aqui um losango que indica justamente quando é necessária uma tomada de decisão, uma verificação, né? Então, por exemplo, aqui é a verificação da balconista se o refrigerante está disponível. Então, se sim, ela vai verificar, o cliente vai verificar se ele tem dinheiro ou se não, o processo é encerrado. Então, vou explicar esse processo para vocês para ficar bem simples de entender, né? Então, o cliente solicita um refrigerante. A balconista verifica a disponibilidade. Aí ela fala para o cliente, bom, cliente, eu tenho refrigerante. Se eu tenho, o cliente vai verificar o dinheiro disponível. Se ele tem o dinheiro disponível, ele faz o pagamento. Se ele não tem, encerra o processo. E se ele tem, o balconista entrega o refrigerante e encerra o processo. Bom, turma, voltando aqui. Antes de sair mapeando, então aplicando essa ferramenta, lembrem do primeiro vídeo que nós falamos na semana passada, entenda qual que é a motivação, qual que é a sua maior dor antes de sair mapeando, que aí com certeza você vai mapear alguma coisa que realmente é importante para você, é importante para o seu negócio, ok? Então, o que eu gostaria de compartilhar de conteúdo com vocês hoje era isso. Se fez sentido para você, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, que segunda-feira a gente vai ter um novo vídeo, que vai ser o próximo passo, a próxima etapa. E siga também nas redes sociais, tem o LinkedIn também, que está como Guilherme Moreira da Silva, e também o Instagram, que está como Gui Moreira. Bom, lá eu compartilho conteúdo também em relação a isso, e a gente pode conversar também sobre esse tema e outros mais relacionados à melhoria contínua, ok? Bom, um abraço para vocês e até semana que vem.